Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos amigos, pastores, ministros, né? Pastor Silvio Oliveira, que graças a Deus está aqui conosco novamente, e o pastor Edson de Faria. Como é que estão, pastores? Peguei uns dias aí, mas estou de volta com muita alegria para participarmos desse programa de Apocalipse, da Palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastores. É uma alegria ter de novo o pastor Silvio. Nós reclamávamos, né, pastor? Está fazendo falta aqui. Falta. Né? Seja bem-vindo. Obrigado, pastores. Seja bem-vindo você também que está nos assistindo. E nós queremos saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você não nos acompanhou nos últimos programas, nós estamos conversando aqui, batendo um papo sobre as cartas que Jesus enviou através do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. Hoje falaremos sobre a carta à igreja em Sardes. Está no capítulo 3 do livro do Apocalipse, e como eu disse, temos aqui um especialista em Apocalipse, que é o pastor Edson de Faria, por isso estamos aproveitando aí, né, a sua presença entre nós, para conversarmos sobre esses temas que chamam bastante atenção, né, Chama pastor? atenção. Para alguns tem alguns têm pavor, não é medo, pavor, mas realmente se olharmos atentamente essa palavra de Apocalipse, nós vamos ver que grandes bênçãos a gente tem aí. Quando nós somos chamados à atenção, né, significa que Deus também nos ama, chamando a atenção. É verdade. Né? É isso que encontramos em Apocalipse. E a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus. Pastor, o que falar de Sardes? É interessante porque dentro da pensamento dispensacionalista, nós estamos dentro de um período da reforma. Entendi. Só para você lembrar, né? Então o pensamento dispensacionalista divide a história da salvação em dispensações, né? Em etapas, ou eras, ou períodos, como você quiser, né? E quando olham para as 7 cartas do Apocalipse, cada carta, então, para esse dispensacionalismo, né? Cada carta representa uma fase da história da igreja. História da igreja. Então, Éfeso foi dos apóstolos? Né? Eu tenho, de cabeça, né? Sim. Por exemplo, Éfeso significava igreja apostólica. Apostólica, né? Se nós olharmos Esmirna, era uma igreja perseguida. Igreja dos Mártires. Que foi a segunda carta. Que foi a segunda carta. A terceira carta? A terceira carta, Pérgamo, uma igreja unida ao Estado e que estava se misturando com o mundo. Quando o cristianismo se tornou oficial. Se tornou oficial. O Império Romano, certo. A quarta carta, para Tiatira, é uma igreja mais da Idade Média, significando mais a idolatria invadindo a igreja. Entendi. Né? Então, da Idade Média, vai então da queda de Roma até 590 até 1517, mais ou menos. Que começa a reforma. Quando começa a reforma, que é essa igreja Sardes. Então a carta a Sardes, segundo os dispensacionalistas, representa então o período da igreja da reforma. E a gente pode... E a palavra de Deus condiz com isso também, né? Ao ler aqui... Por isso que a gente imagina que a teoria dispensacionalista, ela é muito prática, né? E ela parece que segue exatamente a cronologia daquilo que a igreja tem passado. Certo. E olhando aqui, nós vamos ver que... primeiro versículo, por exemplo, né? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz
aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Podemos falar até depois sobre isso. Conheço as tuas obras, que tens o nome, que tens nome de que vives, mas está morto. Aí ele vai, ser vigilante, né? Ser vigilante. Então, o que eu vejo aqui realmente é que está sendo chamado uma atenção e dando ideia realmente do sentido da reforma. Por quê? Porque se nós olharmos, e diz aqui que poucos, né? Eu não achei agora aqui o... Versículo 2, né? 2, né? Versículo 2. Ser vigilante está no final. E aí o versículo 4 fala sobre poucas pessoas. É o 4, né? Tens, contudo, em Sardes poucas pessoas. Né? Por que eu imagino que os dispensacionalistas colocaram isto? Porque a igreja está envolvida tanto numa corrupção, numa forma errada de pregar, e que quando surgiu a reforma, foram poucos aqueles que realmente se renderam aos pés, né? Enfrentaram realmente quase a risco de morte, como aconteceu com Lutero, né? Lutero quase foi jurado de morte. Sim, né? sim. Teve que ser protegido pelos príncipes alemães, né? Então, nesse caso, nós temos a ideia realmente de que esses poucos foram aqueles envolvidos na reforma. Entendi. Pastor Silvio, não acho que ainda hoje nós temos essa situação de poucos e muitos? Eu creio remanescente que fiel e... Não, eu creio que sim, até porque a palavra de Deus, ela é um espelho para nós, né? É um espelho para o ser humano, para a igreja, para o povo dele. Então, eu até imagino que foi escrita, obviamente, para que nós pudéssemos verificar realmente o que pode acontecer num ministério, numa igreja, daquilo que pode até contaminar a própria igreja. E poder ter uma forma de uma certa forma, se livrar, né, desses tipos de coisa. Para quê? Para que a igreja ela é considerada na Bíblia, na palavra de Deus, como a noiva de Cristo, né? Uma noiva imaculada. Então, eu até penso que até que chegue as bodas do Cordeiro, a igreja vai ter que estar assim, imaculada, limpa. Estar se purificando. Exatamente. Se santificando e se purificando. Se purificando. Então, existe, como o pastor Edson disse, é como se fosse um processo das igrejas, né? Cada igreja tinha o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta. É como se fosse um processo de santificação. Por isso que eu imagino que até hoje, obviamente, acontece esse tipo de coisas. Deus até permite, eu creio, para que a igreja possa observar naquilo que ela está fazendo, reconhecer o seu erro e continuar marchando, continuar rumo até o dia da vitória, né? Aquele dia da vitória. O dia da vitória. Pastor Edson, então o irmão acha que aqui no capítulo 3 de Apocalipse, que trata da carta à igreja em Sardes, os poucos que são citados aqui, então, são os reformadores. São os reformadores. Essa realmente é a minha... Dentro dos estudos, a ideia que veio. Mas essa igreja existiu no primeiro século, tiveram esses problemas aqui. Interessante, falando um pouco da cidade de Sardes, né? Era uma cidade que estava no alto de uma colina, totalmente fortificada já por natureza. Uau. Né? Ah, sim, defesa natural, né? Defesa natural, né? Ficava bem... e era uma cidade rica. Ah, também rica. Porque próximo deles tinha um veio de rio, e que lá tinha ouro. Então, eles tinham processos de usinagem de ouro, de prata, de tecidos, né? E eles se achavam inexpugnável. Né? E a igreja também era uma igreja rica. Que estava dentro. Fazia uma igreja gentia, né? Que fazia parte lá, mas... eles estavam, acho que, tão tranquilos dentro da onde eles estavam, da inexpugnância, se existe essa palavra, deles, de que eles achavam que nunca seriam atacados. E foram atacados. E eles diz, alguns historiadores, que os soldados vigias não vigiaram. E, em função disso, os invasores, os inimigos entraram lá, enquanto eles dormiam. Né? Então, foram tomados, e não foi uma vez só, foram 2 vezes que aconteceu isso. Nossa. Então, uma do que nós podemos observar
é que nós temos que estar atentos. Eles esqueceram. E isto foi o maior erro deles. E acharam que, por causa, estavam de uma forma, entre aspas, inexpugnável, eles então podiam ficar tranquilos que nada iria atrapalhar na vida deles. Lembra muito a história da Babilônia, né? Sim. Então, eles estavam realmente tranquilos, né? A tal ponto que os vigias da cidade dormiram. Nós estamos tranquilos mesmo. Os sentinelas podem dormir. Né? Olha só. Pastor, mas aqui nessa descrição, desculpa, ele fala, Deus, né, Jesus diz, né, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É muito, assim, chamativo para nós, não sei outra expressão aqui, quando a gente trata dos números da Bíblia, né? É interessante que o número 7 é perfeição. Perfeição. Né? Perfeição. E aqui esses 7 espíritos? Então nós temos, eu entendo como sendo a perfeição de Deus. Poderia ser o próprio Espírito Santo? O poder de Deus, o próprio Espírito Santo, né? E se nós olharmos lá o que está escrito em Isaías, capítulo 15, versículo 11, versículo 2, nós vamos ter uma descrição, basicamente, dos 7 espíritos que ele fala aqui, né? Então, no texto lá de Isaías diz, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza. Olha só. Né? Então, tudo isso está em volta, né? Espírito de conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Olha então, só. Esses 7 representam a plenitude do Espírito Santo, que é Deus. Né? Então, o complemento seria o complemento de todas as facetas divinas que o Espírito Santo também são os seus atributos. Os atributos de todos então, eles. significa que, ao dizer essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem o Espírito Santo. Que Jesus Cristo, né? Sim. Já está dizendo exatamente de quem. Então, falamos de Deus, falamos de Jesus e do Espírito Santo aqui. Agora, interessante, ele adiciona os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Significa que os 7 pastores da igreja estão também sob a tutela dele. Né? Sob a guarda dele, a observância dele, né? Se nós olharmos nas cartas que já falamos e nós que vamos ver, inclusive a de hoje, que não diz aqui quem é esse pastor dessa igreja, mas ele está também, Deus está olhando o que ele está fazendo. Entendi. Né? Tanto que dentro da onipresença, ele está sabendo o que está acontecendo naquela igreja. Né? Que coisa, né, pastor Silvio? Um pastor ser chamado de estrela, a responsabilidade que ele tem, né? Porque a estrela reflete a luz do sol. Exatamente. Tem que refletir a luz do sol. Então nós temos que refletir a luz de Cristo. A luz de Cristo, o que não estava acontecendo, porque eu imagino que era uma igreja um pouco presunçosa no sentido de que se eles estavam sendo abençoados materialmente, porque era uma igreja rica, então eles achavam que estava tudo bem, mas aqui no versículo 2, no final ele diz assim, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eles achavam que estavam perfeitos por serem abençoados. Humanamente se achavam perfeitos. Humanamente, porque por eles serem abençoados financeiramente, né? Porque era uma igreja rica. Só que o que Deus fala que lembra-te, pois tem recebido ouvido, guarda, arrependa-te, ou seja, né, muda o sentido, se não vigiar, virei como um ladrão. O ladrão, o que ele vem? Jesus disse, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E quando você não espera. Enquanto você não espera, que aconteceu foi que aconteceu, na história de Sardes. Foi que aconteceu, que eles não esperavam que aquilo fosse acontecer. Que coisa interessante. E deixaram até de vigiar, né? Inclusive ele é chamado a atenção, né? Porque ainda no versículo 1, no final, diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome, que vives, mas estás morto. Olha que chamada de atenção. Chamada de atenção. Já faltava espiritualidade, no caso, né, pastor? Faltava espiritualidade. E no 2 ele vai dizer, ser vigilante. Tem que vigiar. Esqueceram de vigiar, dormiram, perderam o significado realmente do sentinela, né? Então eles foram invadidos. E é interessante, né? Porque Jesus nos alerta que temos que ser vigiar e orar. Vigiar e orar. É um versículo bem curtinho, né? Mas que temos que estar atento
Às vezes é a essência, né? Os sinais do tempo, né? O que está acontecendo. Exatamente. Né? É isso que teria que inclusive, quando eu estava preparando aqui essa nossa conversa, eu deixei uma pergunta aqui, né? Como estão as nossas igrejas hoje? Né? Como é que está, pastor? Estão pastor. vivendo de aparência? Não, é interessante para que nós possamos observar a nós mesmos, porque nós somos a igreja, na verdade. Mas no caso aqui da igreja de Sardes, eu até remeto à minha mente, o meu pensamento lá em Sodoma e Gomorra, porque Abraão perguntou para Deus, né? Se tiver 50, se tiver 20... 45... se tiver... E aqui, no final do versículo 3, ele diz assim, olha... E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Aí que nós vemos o amor de Deus na preocupação, mesmo que seja poucos, não importa. Sim. Se tiver o amor de Deus vai sobressair sobre essa pessoa. Inclusive é um texto que pode ser remetido também para o pensamento dispensacionalista. Né? Sim. Que vai reduzindo 10, 9, 8, 7. É interessante colocar que nesta época, antes da reforma, só tinha uma igreja, né? Só existia uma igreja. Exatamente. Né? E tanto é que quando o Martim Lutero ele se levanta contra, ele não quer sair da igreja romana, né? Mas ele recebe o cartão vermelho. Ele queria endireitar aquela que estava acontecendo. Ele queria reformar a própria igreja, né? Romana. Mas, pastor, o irmão que está estudando isso, o irmão acha que a igreja hoje precisa de reforma? Precisa de uma nova reforma? Eu já ouvi pregação sobre isto. Né? O pastor Hernani Dias Lopes já fez umas 2 ou 3 pregações sobre isso, que a igreja evangélica precisa ser reformada. A igreja evangélica, que já vem filha da reforma, tem que ser reformada novamente. Né? E é interessante que não é reformar a palavra de Deus, não. Reformar os nossos pensamentos em relação àquilo que nós estamos vendo na palavra de Deus. E Deus nos alerta. Eu vejo em Apocalipse o alerta que Deus está dando para cada um. Né? Olha, se vocês não endireitar as suas veredas, não vai dar certo para vocês. E Deus é aquele que conhece todas as coisas, porque ele diz aqui, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Né? Então, veja, a questão da aparência, da imagem. Tem muita, né, não vamos citar nomes aqui, claro, mas que parece ali que a coisa está explodindo. Transformam praticamente o culto, vamos dizer assim, num show. Show. E esse show toma lugar da palavra de Deus. O show e o showman é o dono da... Exatamente. Não é se estivesse glorificando a Cristo ainda, né? Mas a questão que vai para o lado humano. Isso nos faz lembrar também as palavras de Jesus, que muitos chegarão diante dele e dirão, né? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus... Como ele conhece, o pastor acabou de dizer, como ele conhece o coração, Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim. Né? Nunca vos conheci, que praticam a iniquidade. Né? E veja como tem poder o nome de Jesus Cristo. Que mesmo assim, aconteceu alguma coisa. Né? Mas o coração daquelas pessoas não estavam voltados realmente para a glorificação do Senhor, né? Eles estavam se exaltando. Né? A religião do homem, né? Exatamente. Do homem para o homem. Uma religião totalmente humana. Que situação, né? Que situação. Então, entendemos, né? Acho que nós acabamos concordando que a igreja precisa de uma reforma. E é uma igreja realmente que é a segunda igreja que recebe só censura. Que coisa. Não teve nenhum tipo de elogio. É verdade, a gente não enxerga aqui um elogio para a igreja em Sardes. Não existe aqui questão de elogio. Né? Só para as poucas pessoas que se contaminaram. Mas mesmo assim ela não foi elogiada por isso. Não foi, exatamente. Ela foi extremamente censurada. Porque foi apenas como um apêndice, vai? Olha, mas ainda tem salvação se vocês se arrependerem. Né? Que está bem claro aqui, né? Isso, que tens, contudo, em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram, e as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Né? Vem lembrar bem o que está
em Apocalipse capítulo 7, acho que versículo 13 ou 4, que fala das multidões que estariam de branco, né? Então, esse daqui, se eles arrependessem, os poucos aqui já estavam incluídos, né? Sim, sim. Mas se outros se arrependessem, estariam incluídos Eu fico também. imaginando como seria difícil para essas poucas pessoas estar na maioria que estavam contaminadas, né? Que estavam ali É de igual uma o forma... Ló no meio de Sodoma, né? Não era fácil Sim, não, hein? não fácil. E no esse versículo 5 ainda, no meio dele, diz: de modo que nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso que eu ia perguntar, pastor. É possível Deus apagar o nome de alguém do livro da vida? Eu acho que aqui é uma força de expressão, pastor. Porque Jesus Cristo falou que todos aqueles que Deus, o Pai, deu a eles, jamais ele lançaria fora. Certo. Né? Então eu creio que se você realmente se entregou ao Senhor Jesus Cristo, está convicto disto, você realmente é salvo. Não você se converteu e não simplesmente se convenceu de alguma coisa. Então, se você é convertido, jamais vai ter o seu nome apagado. É o que eu entendo, inclusive, desse texto, que ele vai dizer: de modo nenhum apagarei o seu nome. Mas o quê? Aquele que se arrepender. Né? Se realmente houve arrependimento, houve a entrega, então o seu nome jamais vai ser. É impossível crente perder a sua salvação. É impossível crente perder a sua salvação. O crente é crente. O crente é crente. De verdade, né? Tem que ser Porque crente o mesmo. crente se arrepende. Quando ele peca, confessa, confessa. O Espírito Santo se manifesta em nós, dizendo: você pegou. Exatamente. Convence do pecado, da Então justiça nós e do juízo. estamos, parece que diuturnamente nós estamos sendo cutucados pelo Espírito Santo. Olha, você não agiu corretamente. Que habita em nós, né? Que ele habita Que em é nós outra e evidência nos da alerta. nossa salvação eterna. Exatamente, nos alerta. Muito bem. Então não vejo a possibilidade de perdermos, inclusive alguns pensem isto, mas senão nós seríamos quase uma sanfona, né? Peço perdão, estou salvo. Pequei, não estou. Então eu vejo nessa forma, porque Deus a didática de Deus, pelo menos para mim, ela é perfeita. Né? Perfeita. Não temos muito tempo, mas pastor, olha aqui, ainda nesse versículo que nós estamos considerando, né, o versículo de número 5, ele diz, Jesus diz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, né? Então, é uma promessa que tem nos evangelhos, né? Que ele fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Exatamente. Então, o concerto da igreja em Sardes era confessar Jesus diante da sociedade. Aliás, como é o concerto de todos nós, né? De todo pecador. Né? Eles que confessar, nós teremos nossos pecados. Não importa que pecado seja, né? Nós teremos nosso pecado. Seja... não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Né? É transgressão. É transgressão, é fora do alvo. Né? Então, se nós realmente confessarmos, teremos nossos pecados. Senão, Jesus Cristo morreu em vão. Em vão, é verdade. Pastor, uma mensagem à luz do que nós conversamos hoje, àqueles que estão nos acompanhando carinhosamente no nosso programa. O que eu posso dizer é que nós pecamos, nós somos pecadores. Mas como vimos aqui nesse capítulo 3, da Igreja de Sardes, nós temos a oportunidade de nos arrepender. Então, se realmente nos debruçarmos diante do Senhor, pedimos perdão e entendemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, teremos nossos pecados perdoados. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Pastor Silvio, uma mensagem final para o nosso querido ouvinte, telespectador. Sim, pastor. O que eu vejo aqui, que assim como o pastor Edson disse também com relação ao arrependimento, é que para que nós possamos também nos arrepender, nós temos que entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. E ela dá uma direção para que a nossa vida seja direcionada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Então, você que nos acompanha, observe, estude a palavra, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é verdade, que nos conduz à salvação, através do arrependimento. E teria muitos outros assuntos para nós nessa mesma carta, mas infelizmente está no final. Esteja conosco no próximo programa. Amém, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, o carinho dos meus colegas aqui, que sempre estão conosco aqui.
enriquecendo o nosso bate-papo, né? Estamos aproveitando aqui o conhecimento do pastor Edson acerca do Apocalipse. É para honra e glória do Senhor, Amém. somente isso. Amém. Né? Um bate-papo rápido, né? Mas eu creio que dá para encorajar um estudo mais aprofundado, né, pastor? Aliás, deve, né? Deve, é verdade, deve, né? E quero convidar você para que nos conheça na nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Você pode pegar depois os detalhes dos nossos cultos, os dias dos nossos cultos e horários. Esteja conosco, né? E será muito bem-vindo em nome de Jesus, né? E espero por você no próximo programa, quando falaremos da sexta carta. Sexta carta. Que não será tão assim censurada, mas eu não vou dar esse spoiler. Começa com F, né? começa com F. Mas esperamos por você no próximo programa. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, faça contato com a gente através da Vox TV Oficial. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.